se perguntou o que significa aquele sonho que a gente teve na noite anterior? É uma curiosidade que acho que todo mundo já teve. E qual a relação, por exemplo, da psicologia com esses sonhos? O que esses sonhos significam, principalmente quando a gente está passando ali por algum momento conturbado, uma enfermidade, ou até mesmo um tratamento paliativo, um tratamento oncológico. É sobre isso que a gente conversa hoje com a autora da Paulus Editora, da nossa coleção Amor e Psique, Marisa Catapreta. Marisa, seja muito bem-vinda e obrigada pela presença. Obrigada, eu que agradeço de estar aqui. Marisa, sei que você tem uma longa caminhada, né, na psicologia junguiana, principalmente, né, que é o que diz, né, sobre a nossa coleção Amor e Psique, mas queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse um pouco da sua carreira, dos seus estudos, para quem ainda não te conhece. Bom, em termos de pesquisa com sonhos, desde o meu mestrado, né, comecei em 2006, então eu estou aí há 20 anos pesquisando os sonhos, mas antes mesmo disso eu já trabalhava com sonhos, já me interessava, já estudava, né, e o mais importante dos sonhos é o dia a dia no consultório, é você trabalhar com sonhos, porque é uma linguagem simbólica que a gente vai, né, pegando uma certa experiência, né, então eu trabalho com sonhos, tem os meus supervisionandos, né, que fazem supervisão comigo, que também levam sonhos dos seus pacientes, então tudo isso, né, grupo de formação de sonhos, então tudo isso vai fazendo com que a gente fique com um ouvido um pouco mais atento para essa linguagem simbólica que é o sonho, né? E, como você disse, é uma linguagem muito simbólica que gera, acho que, uma curiosidade que com certeza parte também do seu interesse sobre o tema, é da própria curiosidade dos próprios pacientes, né? E, sonhei com isso ali durante mesmo, acho que a sessão. Como que a gente, sei lá, você já conseguiu entender o porquê, na verdade, que os sonhos geram tanta curiosidade nas pessoas? Por que a gente tem tanta necessidade de, às vezes, tentar lembrar do sonho ou querer entender o sonho, até pesquisar, sonhei com tal coisa, né? O que significa? Olha, nesses anos todos, né, meu mestrado foi sobre sonhos e insônia, né, e o meu doutorado, sonhos com pessoas que estavam em cuidados paliativos. Então, assim, mas, como você falou, no dia a dia, né, independente de a gente estar doente ou de ter alguma situação muito emergente, nós temos sonhos diários, né? Então, o sonho, hoje a neurociência já sabe que é uma migração de memórias, né? E o que é interessante é porque não é qualquer memória, né? Então, quando o Jung desenvolve um método para a gente trabalhar o sonho, a gente vai trabalhar aquela imagem do sonho, quando o paciente começa a falar sobre ela, ele está contando uma história, ele vai lembrar de coisas, e a partir de então a gente vai juntos ali construindo um possível significado para o sonho. Porque como o sonho é feito de símbolos, então a gente nunca vai dizer que a gente tem uma verdade absoluta, porque o símbolo ele é aberto para o Jung, então ele tem várias possibilidades de ser visto. Então, ali com o paciente a gente vai ver uma possibilidade, né? Mas é uma informação muito interessante. Então, algumas pessoas têm muita curiosidade e algumas pessoas acham que é uma bobagem, né? Sim. Então, assim, normalmente os pacientes às vezes falam, eu tive um sonho bobo, um sonho que não tem nada a ver, né? E quando a gente começa a amplificar essas imagens, o que é essa casa para você, o que é... E você vai vendo uma outra narrativa, e ele mesmo vai percebendo que ele está falando dele mesmo. Então é muito interessante a gente pensar que a gente tem uma psique inconsciente, que durante o dia a gente vive tantas coisas e à noite há uma seleção daquilo que mais nos mobilizou. Só que não vem como uma mensagem, né, racional, um conselho, não, ele vem de uma forma imagética. Por isso que no meu livro eu coloquei pontes imagéticas, né, porque o sonho ele vem dessa forma imagética, ele vem com várias imagens, né? E aí a gente tem que, ele não é imediato, é como você ir numa exposição, né? Você vai olhar uma obra de arte, ela muitas vezes não é imediata, Sim. né? Você vai ter que tentar perceber o que foi expresso ali.
Certeza. E acho que nesse sentido até da curiosidade, né, novamente, das pessoas talvez irem ali na internet, sonhei com tal coisa, o que significa, e criar suas próprias conclusões baseado, talvez não em estudos, a gente parte da ideia da importância da psicologia para esse entendimento, né, para essa compreensão dos sonhos e para entender realmente o que eles significam, não no sentido de que vai acontecer tal coisa, né, mas enquanto emoção mesmo que aquilo representa. Qual que é o papel realmente da psicologia na compreensão dos sonhos? Como que a gente pode confiar mais, né, nas nossas psicólogas, né, nas nossas terapias, para também fazer entendimento desse fenômeno? Então, o sonho, né, ele, na verdade, por exemplo, se a gente pegar as nossas culturas indígenas, eles já trabalham com sonhos, né, eles dão atenção aos sonhos muito mais que na nossa cultura, né, então, cada cultura vai ter um olhar, né, a abordagem junguiana, o Jung, ele segue um olhar de que talvez se a gente olhar para essa psique inconsciente que se manifesta, né? E ele vai dizer que o sonho é o meio técnico mais eficaz para entrar em contato com esse inconsciente, né? Com essas emoções que estão ali e que são nossas emoções às vezes mais genuínas, e no dia a dia a gente vai fazer uma coisa, vai fazer outra e deixa isso de lado. Uma raiva, uma tristeza, né? Um medo. Então, quando a gente sonha, essas imagens, elas estão carregadas, né, de emoção. Então, a partir do momento que a gente vai entrando em contato com elas, a gente vai, então, entrando em contato com o que elas podem estar representando. Por exemplo, eu posso sonhar com essa xícara e para mim ela ter um significado. E você sonhar com a mesma xícara, mas para você ela ter um outro significado. Então, uma coisa que o Jung vai trabalhar bastante é como o paciente associa essas imagens, né? É muito importante o que ele traz. Por mais que você possa estudar, você nunca vai poder, né, olhar para um sonho sem a perspectiva do próprio sonhador, né? Porque é ele que vai dizer o que cada coisa representa, o que cada pessoa representa no sonho, né? Bacana. E o seu novo livro, né, que é uma novidade no nosso catálogo, vai falar sobre a questão dos sonhos em pacientes oncológicos, né? Qual que é a relação, assim, como que você chega a esse tema e começa o seu estudo a partir disso? Então, ele vem numa pesquisa de doutorado, né, que eu tive por 5 anos, e foi muito interessante, né, porque eu acho que esse livro ele foi acontecendo. Eu não sou uma paliativista, né, mas eu trabalho com sonhos e eu estava trabalhando, né, fazendo um projeto inicialmente dentro de um hospital, antes de fazer com a PUC, e fui fazendo um estudo exploratório e fui chegando à conclusão que esses pacientes, quando eles encerravam o tratamento, né, e saíam do hospital, então eles não iam fazer mais quimioterapia e tal, eles muitas vezes perdiam o vínculo com o médico do hospital, com o psicólogo, né, quer dizer, todo aquele aparato que muitas vezes tem no hospital, ele perdia, ele ficava, bom, e agora? O que eu faço? Então, eu entendo que a psicologia, ela tem que estar com o paciente, não só quando a gente nasce, né, o bebezinho nasce e todo mundo fica feliz, né, mas quando a pessoa está indo embora, eu acho que a gente tem que ser essa mão também, né, que segura, que está ali, que está junto, e essa pessoa, ela tem uma vida simbólica. Você vê, muitas das participantes da minha pesquisa estão vivas, né? Eu acho que só uma faleceu e nem foi de câncer. Então, assim, elas já estavam em cuidados paliativos, né? Mas ainda, né? Então, quando você vai trabalhar com esses pacientes, você vê que eles estão falando mais de vida do que de morte, porque eles têm as questões, né? Todas eram mulheres, né? Então, elas têm os seus papéis na sociedade, elas têm os seus boletos para pagar, seus filhos para cuidar, né? As suas questões existenciais. E tudo isso vai aparecendo nos sonhos. Muitas vezes elas voltam na infância, voltam em situações conflituosas. E quando a gente ia trabalhando esses sonhos, a gente ia ressignificando também o sentido da vida. Porque todos nós vamos morrer, né? Mas quando você recebe um prognóstico de que talvez você tenha uma vida mais abreviada, né? Vamos dizer assim, é muito difícil. Porque aí você começa também a repensar, bom, e agora? O que eu vou fazer?
Quando que isso vai ser? E não tem uma previsão, né? Então, eu quis pegar esse recorte, né? Esse tempo, né? O que essas pessoas estão sonhando? O que está sendo mobilizado em termos de símbolos e que pode ajudar essas pessoas, né? Porque os sonhos, eles são o contraponto da nossa vida diária. Então, eles nos auxiliam muitas vezes a reorganizar, a ressignificar muitas coisas que a gente vive, né? Então, a minha ideia era, assim, tentar entender que símbolos que vinham, né? Então, eu tinha uns 10 encontros, teve uma delas que eu tive uns 20 encontros, né? E aí tive mais sonhos, algumas tiveram menos, mas todas se beneficiaram. Isso me deixou muito feliz, né? Muito satisfeita com isso, né? E a importância de a gente trazer isso, né? E elas leram, concordaram, né? E ficaram muito felizes também de poderem, né? Tá passando um pouco essa experiência, né? E acho que é interessante quando a gente olha para esse tema, eu até quando tive acesso à obra, eu me peguei pensando, eu falei, caramba, a gente às vezes, né, quando a gente tem uma doença, seja ela qual for, e talvez principalmente o câncer, né, a gente pensa muito na cura física. Sim. A gente quer se curar fisicamente, né? A gente quer passar para aquela enfermidade. Mas talvez a gente não para pensar, e eu pessoalmente nunca tinha parado para pensar na importância da psicologia, do tratamento psicológico também nessa etapa da nossa vida, né? Nessa etapa da enfermidade. Às vezes a gente quer muito prático, a gente esquece de olhar para dentro mesmo, né? Porque às vezes aqui salva todo o resto, né? Pode ajudar todo o resto. É muito importante a gente falar sobre a psicologia, sobre o cuidado também das nossas emoções nesses momentos da nossa vida, né, Marisa? Sim, porque nós somos uma coisa só, né? Corpo e psique, né? Sim. Então, eu tô aqui com você, não tô só a minha psique, meu corpo tá junto. Então, o tempo inteiro, nós estamos aí nesse, né? O nosso organismo, vamos dizer assim, ele tá em embate aí, né? Com a vida, com as nossas questões diárias, cotidianas, né? E é muito interessante, porque o câncer, ele tem um estigma, né? E ele tem uma coisa de relacionar a morte, né? E ao mesmo tempo, é muito difícil precisar. Então, às vezes, os médicos mesmo falam, olha, essa pessoa está com tantas metástases, todas as minhas participantes tinham metástases importantes, né? E ao mesmo tempo, elas estavam lá fazendo as coisas delas, claro, algumas com algumas limitações, etc., mas estavam vivas. Então, assim, o quanto é importante a gente olhar para esse processo, o quanto era importante para essas mulheres ressignificar a sua maternidade, ressignificar suas experiências lá de trás, né? Então, é interessante, né? Porque quando a gente tem, se a pessoa tiver uma hipertensão, uma diabetes, tudo bem, sim, também é uma coisa crônica, mas sim, não tem esse estigma que tem o câncer. Então, o câncer, imediatamente, a pessoa pensa em morte, né? Sim. Mas elas falavam muito de vida, e onde vinham os medos, as apreensões nos sonhos. Ali é que a gente, né? Então, a gente falava muito da vida, do tratamento, de como é que vai ser e tal, e ao mesmo tempo elas falavam de um sonho, de algumas questões mais conflituosas, e a gente tentava ressignificar tudo isso na sua vida presente. Queria que você já, né, trouxe um pouco dessa experiência, dos encontros que você teve com seus pacientes, que você recordasse, assim, alguns sonhos, por exemplo, né, obviamente sem dizer quem sonhou com isso, mas alguns exemplos mais atrativos e que te chamaram a atenção, assim, até no processo, né, de ressignificar, como você trouxe, quais foram os maiores desafios ou surpresas? Tem um que eu acho que ele era bem curtinho, né, era uma participante que ela ainda tomava muitos medicamentos, né, à noite e tal. Então, essa participante era interessante, porque, assim, nós conversamos, ela me trouxe uma série de 3 sonhos. E o primeiro sonho dela me marcou bastante, porque era um sonho que ela dizia, olha, nem sei o que é que você vai fazer com esse sonho, porque ele é muito curto. Aí eu falei, mas o que diz o seu sonho? Ela falou, eu sonhei que eu estava passando roupa e o ferro caiu e quebrou. Bom, a gente já tinha estado juntas e ela tinha uma questão, ela foi uma pessoa que trabalhou desde criança, né? Então ela tinha um valor de trabalho e ela estava
numa hospedaria, né, de cuidados paliativos, e ela falou, nossa, eu me sinto tão acolhida, tão, né, enfim, tão plena aqui, né, quer dizer, as pessoas cuidando de mim. E aí ela foi lembrando de muitas coisas da infância onde ela não era tão cuidada, né? E aí ela dizia, puxa, eu tô aqui descansando e minha filha tá lá trabalhando. E eu ia conversando um pouco com ela, assim, com uma equipe, né, que passava por ela, de que ela era um momento de descanso, que ela estava se recuperando de uma doença, etc, tal. E aí, quando ela teve esse sonho, né, aí eu falei, bom, vamos lá. O que é passar roupa para você? E aí ela me fala, eu fui passadeira. Então, assim, uma coisa que a gente nunca ia imaginar, né? Sim. Ela tinha uma outra profissão, mas também havia passado roupa para fora, num momento de muito trabalho, num momento de muitas questões difíceis, né? Sim. Financeiras. Então, ela fala que estava passando roupa, e aí eu falei, que época foi essa? E ela vai lembrando, ela fala uma época que ela quase não dormia, porque ela tinha que trabalhar muito e tal. E aí eu volto para o sonho e digo, bom, mas aí o ferro caiu, quebrou. O que você acha que o sonho está querendo te dizer? Ela falou, acabou, né? Não dá mais para passar. Não dá mais para trabalhar. E aí a gente foi ressignificando, assim, o quanto aquele não era mais um momento de um trabalho incessante, mas um momento de ela. E aquilo foi muito impactante para ela, né? Como que aquele sonho poderia... Então, você vê, é bem imagético, né? Sim. Se eu sonhasse que o ferro quebrou, teria um outro significado para mim, né? A gente fica imaginando que as pessoas vão ter aquele sonho super... Não necessariamente. Teve uma participante também que ela tem um sonho com o próprio velório. Essa vai direto no tema, né? Sim. E é interessante porque ela tá vendo o próprio velório, né? Tá com uma pessoa ao lado e ela vê as pessoas comentando, nossa, ela era tão nova, né? Sim. E tal, e ela fica naquela, né, situação. E aí ela vê algumas coisas e o que chama a atenção dela é uma luz que ela fala, essa luz vai me buscar, acabou, né? E ela fala, não, eu não vou. E ela não vai, né? E acorda, mas obviamente que ela acorda muito impactada com esse sonho, mas aí a gente vai trabalhando um pouco, porque não necessariamente ele é um sonho que representa a morte, mesmo ela estando, né, debilitada. Por quê? Muitas pessoas, né, que não estão doentes sonham com o seu próprio velório. Então, é uma forma simbólica, né, do inconsciente, e aí depende do que a pessoa associa, né, o que é ir no próprio velório, né, por que será que tem algo meu tem que morrer para outro nascer, né? Sim. Então aí a gente foi trabalhando a partir das associações dela, e foi um sonho bastante marcante também, né, para ela pensar um pouco, né, o quanto também, ela também era uma participante, acho que é importante a gente falar, né, que eram mulheres que tinham que fazer o tratamento, grande parte sozinhas, né, muitas vezes a gente tem políticas públicas, tem o SUS, né, com tratamentos e tudo, mas assim, o quanto é difícil, às vezes pegar uma condução, né, entrar ganhar menos, né, por conta que está muito afastado do trabalho há muito tempo. Então tem uma série de coisas aí que também atravessam, né, essa experiência. E quando a gente vai falar dos cuidados paliativos, né, acho que assim como o câncer por si só, tem muitos estigmas, né, a gente talvez não compreende tanto o quanto são, o que é esses cuidados, né, o que esses cuidados representam, e como que eles vão impactar, assim, acho que não só a parte interna, né, a psique da pessoa, né, do paciente, mas acho que de toda a comunidade que está em torno também. Então, acho que por isso que é tão importante a gente unir esses temas, né, assim, olhar para o físico, como eu falei, mas também olhar para o lado psicológico de cada paciente, de cada família, de cada comunidade do entorno, né, Marisa? Que está em torno, né, porque os filhos, né, e assim, especialistas, né, psicólogos em cuidados paliativos, né, normalmente eles trabalham muito isso, né. Agora, o que é interessante, né, assim, com sonhos, eu tenho certeza que tem muitos psicólogos que trabalham lá no seu consultório com os seus pacientes, muitos sonhos, e talvez
em momentos que a pessoa esteja em cuidados paliativos. A grande questão é, se não se faz pesquisa, se não escreve, né? Sim. É como se não existisse. Então, acho que é importante, né? Eu sempre falo para meus alunos lá na PUC para escreverem, para registrarem, porque o registro num livro ou num artigo é o que vai fazer com que as pessoas possam, puxa, que legal isso, vou entender melhor, desmistificar, né? Algumas coisas. Desmistificar. Então, assim, eu tenho certeza que muitos podem estar fazendo esse tipo de trabalho, mas precisa ser registrado, né? Sim. Assim como você registrou na sua nova obra, né, no novo livro que você lança aqui pela Paulus Editora. Queria que agora a gente fizesse um momento spoiler, que a gente contasse um pouco, entrasse um pouco mais a fundo na obra. O que você traz nessa obra para os nossos leitores? Tá, eu trago o que são sonhos dentro da psicologia analítica, eu faço toda uma revisão, né, do método do Jung, que está em vários lugares da obra, né? Especialmente nos seminários também, que ele fala mais diretamente, mas também durante as obras completas, né? Sempre ele está falando de sonhos. Então, eu faço uma revisão um pouco mais organizada, né? E depois tem um capítulo que fala sobre sonhos e cuidados paliativos, e final de vida, né? Infinitude, eu não uso cuidados paliativos. De autores junguianos que tocaram sobre isso, mas que não, mesmo que não tenham se especializado, a gente tem algumas autoras, como Marie-Louise Onfrance, que a Paulus tem, né? Vários dos seus livros, né? Então, algumas autoras, né? A Jean-Shinoda Bolen. Então, tem algumas que trataram um pouco mais diretamente, né? Falam um pouco da Elisabeth Kubler-Ross, né? Que tem uma relação com a Susan Bach, que é uma autora pouco conhecida no Brasil, mas que trabalhou com câncer com crianças hospitalizadas. Então, eu pego um pouco, faço um pouco essa revisão também, e a questão do adoecimento, né? Como é que é a psicossomática, então, mesmo aqui no Brasil, né? Mesmo a minha orientadora, Denise Ramos, que é uma referência na psicossomática no Brasil, né? E fora do Brasil também, e outros autores, né? Que vão falar sobre esse adoecimento, vão fazer essa relação, e também sobre as questões de morte, né? Então, tem um capítulo só das novas pesquisas, né, também, que estão aí no mundo nos últimos 5 anos. Então, é uma coisa muito interessante, porque a gente tem muitas equipes de saúde lá fora também já trabalhando com a questão dos sonhos, né? Tem mais publicação do que daqui do Brasil, né? Então, médicos que já têm uma atenção aos sonhos dos pacientes quando eles relatam. Muitas vezes eles não trabalham o conteúdo, mas eles já dão uma atenção, né? Então, eles entendem que o paciente, às vezes, tem um bem-estar. Se ele sonha, por exemplo, com uma pessoa que já faleceu, né? Então, independente da sua crença ou não, se aquela imagem, se aquilo traz um conforto para ele, muitas vezes para a família, então, tem muitas pesquisas nesse sentido, né? Então, eu trago um capítulo só das pesquisas, as últimas pesquisas, e depois, então, eu vou trazendo o relato de cada paciente, são 4, e aí eu faço e isso é interessante, né? Porque nessa metodologia eu trouxe os encontros, e como que o sonho vai surgindo dentro do encontro. Então, você se sente meio sendo no atendimento, né? Quando você está lendo, depois eu faço uma análise de cada uma, e depois uma análise de o que apareceu na narrativa, em comum, né, delas, uma análise mais geral, né? E aí eu entro nas considerações finais. Acho que é um livro, quando você fala, que a gente vê que é muito embasado, né? E certamente vai contribuir muito, você professora, né? Tem a experiência da sala de aula ali na formação dos nossos próximos psicólogos, né? Assim, dentro da área da psicologia junguiana. E você falou que você traz muito de Jung, né, assim, nas suas pesquisas. Eu queria que a gente recordasse um pouco, né, a visão de Jung, a visão junguiana para esse tipo de trabalho da psicologia com pacientes oncológicos, para o estudo do sonho. Você falou no comecinho, vamos aprofundar agora um pouquinho o que Jung falava. O que o Jung pensa, né? Então, assim, uma das coisas que eu acho interessante é que o Jung diz uma coisa que, obviamente, foi comprovado na minha pesquisa,
que ele diz que a morte, que a psique ignora a morte. Porque quando a gente vê séries de sonhos, então os sonhos eles vão nos acompanhando, as nossas experiências, Sim. né? E quando chega próximo à morte, não tem nenhum anúncio, olha, agora acabou, né? Ou você está chegando lá perto, né? Então tem sonhos muito significativos, mas sempre com uma ideia de continuidade. Então, às vezes a pessoa, por exemplo, as séries, né? Ela trazia muita coisa da infância, Sim. né? Então, por que ela voltava lá atrás? E por que o sonho não apontava? Então, não necessariamente ele tem uma dimensão super religiosa, né? O Jung teve sonhos arquetípicos antes de falecer e tal, mas existem relatos de sonhos arquetípicos, tem sonhos que são mais marcantes, mas tem sonhos que são pequenos, comuns e que trazem grandes significados também. Então, acho que é interessante a gente pensar. Então, uma das coisas que o Jung dizia é isso, olha, a psique, ela aponta para uma continuidade. Ele não estava querendo dizer que ele acreditava em vida depois da morte, nem nada, mas ele dizia, ela aponta para uma continuidade, ela não aponta para um fim. E isso a gente percebe, né? Realmente, os sonhos é como se a pessoa estivesse continuando o processo dela, né? Sim. Então, o Jung fala um pouco sobre isso, né? Eu acho que uma coisa que também perpassa pelo meu trabalho é a questão do processo de individuação, né, que é um autoconhecimento mais profundo, de olhar para o inconsciente, e é um processo que, a meu ver, vai até o nosso último dia, né? Sim. Então, é importante que a gente esteja lá com o paciente até o final, né? Então, acho que esses são conceitos muito importantes, e a teoria do Jung, né, que assim, eu acho que o Jung, ele se dedicou, ele analisava, segundo a Von Franz, de 1.000 a 2.000 sonhos por ano, portanto ele tinha uma bagagem, enquanto pesquisador, muito grande. Então a gente tem muitas outras pessoas que estão pesquisando sobre sonhos e tal, mas assim, além de ele pesquisar, de ele ouvir muitos sonhos, ele também trabalhava esses sonhos, né? Porque, por exemplo, se você pegar a pandemia, né? E você dizer assim, poxa, sei lá, 1.000 pessoas sonharam com máscara. O que isso nos agrega? Nada, só é um fato. Agora, se a gente amplifica cada um que sonhou com máscara e vê o que sonhou, a gente entende o que as pessoas estavam pensando naquele momento. Né? Sim. Porque de alguma forma o sonho ele traz algo individual, mas sem dúvida ele também está conectado com o nosso coletivo, com a nossa vivência social, né? Sim. E segundo Jung, arquetípica também, né? É interessante trazer esse exemplo da máscara, né, durante o período pandêmico, porque diz muito sobre realmente como que é a relação de cada ser humano com aquela realidade que tá sendo passada, né, assim, porque, de fato, quantas pessoas não devem ter sonhado com morte, com máscara, com o mundo acabando, com várias coisas, né, mas entender a visão de cada uma sobre a realidade é onde a gente volta ali para o começo da nossa conversa de entender o que esses sonhos estão querendo nos dizer, né? Muito individual mesmo. O Jung, ele tem uma técnica que ele chama de amplificação, que é isso, né? Ele fala, você vai circular a imagem do sonho, né? Você vai tentar entender, e de uma forma muito específica, né? Se eu sonho com uma caneca da Paulus, então não é uma caneca qualquer, né? Sim. É a caneca da Paulus. Então eu tenho uma associação muito específica a esse símbolo, né? Ao que ele representa para mim e você ao que representa para você. Sim. Então é muito particular nesse sentido, né? No entanto, também a gente pode ver nos sonhos uma dimensão de aspectos socioculturais, né? E o que o Jung chama de arquetípico, que significa aquilo que é do humano, comum a toda a raça humana, né? Sim. Então, que são sonhos um pouco mais, com imagens arquetípicas, um pouco mais profundos, mais complexos, né? E ouvindo você e também, né, dando uma lida no livro, eu comecei a pensar. A gente às vezes pensa muito assim, eu sonhei com tal coisa vai acontecer, né? Mas até quando você traz a experiência dos encontros que você teve, me parte, aí eu não sei se é uma opinião errada minha, me corrija, por favor, se eu estiver errada, que os sonhos, eles vão falar realmente muito mais sobre o que já
está acontecendo, ou que já aconteceu, do que necessariamente como eu vou morrer, como vai ser o meu velório, como qualquer outra coisa que vai acontecer, né? A gente tem essa visão de que o sonho quase uma premonição. Mas na verdade não, né? Ela vai dizer muito do que a gente já é, né? Não necessariamente. Por exemplo, outras culturas às vezes veem, né? E o próprio Jung, ele fala, o símbolo ele aponta, Sim. né? Mas a maioria dos sonhos a gente vai olhar que são questões, conflitos, né? Do dia a dia e tal. Um sonho premonitório é muito difícil. Quando a gente está atendendo alguém, é muito difícil que você afirme, olha, cuidado que isso pode acontecer, né? Mas o Jung, ele fala, né, dos sonhos premonitórios, vamos dizer, como efeito de uma sincronicidade, ou seja, um outro tipo de relação com a realidade, que não é causal. Eu sonhei isso, então isso vai acontecer. Não é uma relação assim. Mas muitas vezes eu posso sonhar com algo e depois isso vir a acontecer, como se a minha psique já, né, fosse antecipando. Ou às vezes o próprio sonho de prognóstico. Quando você vai no médico, né, você tem determinadas características, o médico fala, bom, teu prognóstico é esse, né? Sim. Você, sei lá, sua mãe tem isso, seu pai, tal, você não faz atividade física, não sei. Bom, provavelmente você vai desenvolver, então é um sonho, né, um prognóstico. E a gente também, o inconsciente, ele é capaz de apontar para algo também, né? Mas não necessariamente esse algo vai acontecer, né? Sim. E você traz no livro, né, e comentou na explicação que você deu, que você fala sobre a finitude da vida, né? Eu acho que é um tema tão delicado e você traz de uma forma tão singela, né? A partir de tantos anos de estudo, de tanto cuidado e delicadeza, realmente trabalhar sobre o tema. Eu queria que a gente aprofundasse um pouquinho mais sobre isso, né? Sobre a relação das emoções, da psicologia, desse estudo que você teve, das próprias relações que você teve com essas pacientes, pra gente falar da finitude da vida. E como você disse, a gente sabe que é a única certeza, né, que nós temos, mas olhar para isso de uma forma mais consciente do que isso significa, acho que é muito importante para todo o nosso percurso, né, Marisa? Na psicologia, às vezes costuma-se dizer a morte anunciada, ou um luto antecipatório, né? É como se você ficasse ali de frente, né? Sim. Com a morte. É muito delicado, eu acho que assim, né, não foi à toa que eu demorei 5 anos de pesquisa e durante a minha pesquisa eu também tive lutos. Sim. Então é muito interessante, né, como a gente vai olhando para essas coisas, é muito delicado mesmo, porque você está lidando com pessoas muito estão num momento muito sensível. Sim. Ao mesmo tempo, também a gente vai desmistificando, é como eu te falei, você vai achando que a pessoa vai falar sobre morte e ela vai falar sobre a vida, sobre o que ela quer fazer, sobre, né? Então, vai falar sobre os seus medos, sobre as suas questões. Então, com os sonhos, a gente entrava mais nisso. E depois elas foram abrindo mais as emoções, como se sentiam e etc, né? Mas é um momento, sem dúvida, muito delicado e que eu acho que a gente fala pouco sobre morte na nossa cultura, né? A gente não está preparado para isso, né? Ninguém está preparado, por mais que a pessoa fale, não, mas eu... Na hora, né, que isso vem, você vai rever sua vida inteira. E acho que uma coisa muito importante é o sentido da vida, né? Quer dizer, o que eu percebia muito era assim, que legado que eu vou deixar? O que eu estou deixando, né? Então, quando a gente olhava para as dificuldades ou para situações anteriores traumáticas, tal, a gente tentava ressignificar, né? Quer dizer, olha, isso aconteceu, mas vamos olhar agora, como é que estão as coisas e tal, olha as coisas que você conseguiu deixar, as coisas... Então, acho que isso é importante também, a pessoa sentir que ela teve, que a vida dela teve um significado, né? O Jung vai dizer, ninguém consegue viver sem achar que a vida tem um significado, né? E acho que é importante mesmo, né? Então, eu sentia muito, assim, que nesse sentido, o trabalho ajuda muito, né? E depois elas continuaram o processo, né? Algumas no hospital, na hospedaria, e as que eu atendi em consultório, algumas continuaram comigo. Então, é muito interessante ver esse processo todo, né? Foi muito interessante. E certamente é uma experiência que
muda quem tá ao redor, né? E foram 5 anos, Sim. como você diz, assim. O que mudou na sua visão mesmo, assim, de olhar para a vida, né? De olhar para a finitude da vida, de olhar para a morte, enquanto profissional, enquanto pessoa, o que transformou na Marisa a partir dessa experiência? Olha, foi um trabalho muito transformador, para eu entender os meus lutos, para eu entender a vida. E assim, foi muito legal poder participar, né, com essas mulheres tão guerreiras, né, tão corajosas, né? Sim. Então eu aprendi muito com elas nesse sentido, né? Eu já tinha tido essa experiência no consultório de pacientes, às vezes, que vão a óbito e tal, né? E de você viver lá os últimos momentos, às vezes pacientes jovens, né? Então, eu tinha uma experiência, mas com elas a coisa foi um pouco mais focada, né? Então foi muito interessante, né? Eu não era uma terapia, mas a gente chama de pesquisa de intervenção e eu chamo de encontro, né? Porque era realmente um encontro de a gente estar ali, de a gente estar olhando para essas coisas com muita delicadeza, com muito cuidado, né? Sim. E elas se dispuseram, né? Porque muitas vezes a pessoa quer falar o que está acontecendo, o que está rolando, né? Sim. E ela não tem com quem falar, porque muitas vezes a pessoa não fala com a família, porque acha que a família não vai dar conta, ou às vezes começa a falar, aí a pessoa fala, não, você vai ficar boa, nem fala sobre isso, né? Sim. E os profissionais de saúde, nem todos estão preparados, né? Porque quando você vai falar sobre coisas tão profundas, eu acho que você também tem que ter um preparo, né? Um psicólogo, Sim. a gente normalmente faz análise e tudo. Então, você precisa saber onde que, né? Ter essa sensibilidade. E aquilo, né, que eu gosto muito, que a Anísia da Silveira chama de afeto catalisador, né? Que é esse vínculo terapêutico, mas que vai além disso, né? Que não é um afeto de abraço, não, é um afeto onde o outro entende que ali ele tem um terreno firme para colocar toda a dor dele, para chorar, né, que ali ele que tem um espaço, né, de sustentação. Então, eu acho que isso eu consegui com todas e foi muito, muito importante. A gente sai, o Jung diz isso, né, quando a gente atende alguém, a gente sai transformado. E sem dúvida, né, eu acho que essa pesquisa de doutorado, para mim, foi muito importante, assim. Acho que eu vou ficar anos sem escrever, porque, assim, eu me dediquei bastante mesmo, foi muito intenso e eu precisei até sair um pouco do tema, um tempo, né, porque realmente é muito forte, né. E quando você traz as experiências, eu sempre gosto de concluir os nossos episódios, né, as nossas conversas, dando dicas, né, que eu acho que é um grande serviço que a gente pode oferecer. A gente está aqui, né, acho que o Paulo Cast é um espaço para a gente discutir, para a gente conhecer os nossos livros, para a gente falar sobre temas importantes, mas principalmente para a gente tentar ajudar as pessoas que nos acompanham, né? Sim. E quando você traz que os pacientes, né, as pacientes que você atende, seja no consultório, seja especificamente durante, né, o seu processo de pesquisa, a gente entende o quanto a comunidade em torno dela também ainda não está preparada. Né, como, assim, a gente não sabe o que falar, às vezes a gente tem medo de, né, fica ali cheia de dedos. Então, quais dicas a gente pode dar para quem é da família, para quem é um profissional que está atendendo aquele paciente? Quais dicas que a gente pode dar para realmente transformar, né, ajudar que aquele momento seja um momento mais tranquilo, né, o mais tranquilo possível, que a gente não fique tão cheio de dedos, mas que a gente consiga ajudar de alguma forma? Eu acho que uma das coisas é deixar a pessoa falar. Então, assim, por mais difícil que seja, né, quando você está envolvido afetivamente, né, que é diferente do psicólogo, que ele tem um pouco mais de treinamento, vamos dizer, né, será que a gente pode dizer assim, mas a gente tem um suporte, né, ao nosso trabalho, a angústia do outro, então a esse paciente poder chorar, se colocar. Então, talvez, né, os familiares, amigos, deixar um pouco, porque às vezes essa pessoa vai chorar um pouco, depois vai falar de coisas do dia a dia. Uma outra coisa também que às vezes era colocado, assim, por exemplo, né, você é minha melhor amiga, e eu tenho câncer e de repente o nosso monotema é o câncer, e não outras coisas. Então, antes você me perguntava o que eu achava, agora você não pergunta mais, a gente fica só falando de tratamento, né?
Eu acho que o tratamento do câncer é um tratamento bastante difícil, a quimioterapia, todo esse processo. Essas mulheres que eu acompanhei eram mulheres que estavam há anos nesse processo, então é muito difícil, é muito desgastante emocionalmente e fisicamente também, né? Então, eu acho que é isso, eu acho que é permitir que a pessoa se coloque, permitir que ela chore, permitir que ela fale o que ela está sentindo, né? Tá junto e entender que essa pessoa está viva. Então, o câncer é uma doença, ela não pode ter essa totalidade na vida dela, porque nesse momento, é o contrário, ela vai querer viver coisas que ela talvez viva até mais intensamente, né? Sim. Porque se ela entende que, poxa, eu posso morrer daqui a um tempo, é claro que ela vai querer. Então, acho que tá junto. O papel dos amigos é muito importante, porque muitas vezes a pessoa não tem a família por perto, até por questões geográficas mesmo, né? Ou já faleceram, enfim, a pessoa é mais sozinha, então é importante essas redes de apoio, né? E sem dúvida, eu acho que não tem como a gente não dizer mais políticas públicas de apoio à mulher, porque exatamente nesse momento é o momento que se tem problema com o plano de saúde, é o momento que muitas vezes a pessoa tem que enfrentar uma fila, ou sair de uma quimioterapia, pegar um ônibus, quer dizer, uma coisa impensável, né? E apesar de a gente ter muitas políticas públicas, por exemplo, esse lugar era de cuidados paliativos um sistema público, né? Assim, exemplo total, né? Então tem como fazer sério, com seriedade, então acho que é mais políticas públicas que possam auxiliar essas mulheres também. Com certeza. E para a gente concluir, queria que você deixasse o convite, né, para quem ainda não conheceu, ainda não, né, não sabia, uma novidade aqui da Paulus Editora, deixa o convite como autora para conhecer a obra Pontes Imagéticas entre a Vida e a Morte. Bom, então eu convido aí a todos para conhecerem um pouco, né? Espero ter muitos feedbacks, já tem gente que já está lendo e já me fala, gostei dessa parte, achei diferente, então espero que todos possam ir no lançamento, né? Que vai ser na Livraria da Vila e aqui em São Paulo no dia 1º de agosto. E a gente vai fazer um lançamento em Porto Alegre também, num evento que é do Museu de Imagens Inconscientes, junto com o pessoal do museu, e um evento em Santos também, que é a minha cidade do coração, então a gente vai fazer um lançamento por lá também. Então, convido vocês a lerem, a refletirem sobre esse tema, e estou aberta aí para os feedbacks, para as dúvidas, para as reflexões juntos, para a gente pensar junto. Muito obrigada pela sua presença. Sei que você está em fechamento de semestre, está uma correria, mas deu certo da gente gravar esse episódio. Acho que é um tema muito interessante, é um tema muito importante, né, para a gente olhar. Acho que é para além de psicólogos, para além dos profissionais da psicologia junguiana, eu acho que é um livro que é para todo mundo, né? Então, acho que todo mundo vale a pena muito conhecer. Muito obrigada e as portas estão abertas, seja sempre muito bem-vinda. Eu que agradeço, né? Como eu já falei, a Paulus é uma editora que muito junguiana, né? A nossa coleção junguiana, muito vista pelos alunos, e para mim é uma honra estar publicando nessa coleção que assim, eu conheço tantos outros livros, tantos outros autores, né, mestres queridos aí. Então, muito obrigada pela oportunidade e vamos agora aguardar aí os leitores. Sim, até a próxima. E você, né, se ficou curioso para conhecer a obra Pontes Imagéticas entre a Vida e a Morte, toda a coleção Amor e Psique, ela está disponível na nossa rede de livrarias Paulus pelo Brasil, também no nosso site loja.paulus.com.br, no Televendas, no Instagram e aqui no YouTube. Você pode conferir todas as nossas novidades, nos acompanhe nas redes sociais. Se você gosta do PaulusCast, se você está sempre acompanhando os nossos episódios, mas ainda não é inscrito aqui no nosso canal, inscreva-se, ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima!